Oi, meus amores! A nossa aula de geografia hoje nós vamos falar sobre a construção de uma casa. Lembra que na aula passada nós falamos sobre a moradia, sobre a importância de se ter uma casa, de se ter uma moradia? E eu falei para vocês os diversos tipos de casa que existem, que tem a casa de taipa ou pau a pique, que pode ser vista no campo, que ela é feita de ripas de madeira ou varas cruzadas e barro, que tem a oca. A oca é a moradia dos índios. Ela é feita de palha e de varas de madeira. Tem também a palafita. A palafita é uma moradia feita de madeira, erguida no chão, sobre estacas fincadas nas beiras dos rios ou lugares alagados. Então, as palafitas são casas construídas na beira dos rios. Tem também o iglu. O iglu é a casa de gelo. Ela é feita com blocos de gelo e é a casa dos esquimós. Os esquimós são um povo que mora numa terra muito gelada. Temos também os prédios de apartamentos, que são aqueles prédios que abrigam muitas pessoas. Ele é feito de blocos de concreto ou tijolos de barro, areia, cimento e outros materiais. Temos também a casa de alvenaria, que ela é feita de tijolos, de barro ou de bloco de concreto, areia, cimento e outros materiais. E ela pode ser uma casa térrea ou com mais de um andar. E nós temos também os barracos, que são moradias geralmente encontradas em comunidades carentes. Apresentam acabamento grosseiro e algumas vezes ela é feita de pedaços de caixote, tábuas e folhas de zinco. Então existem muitos tipos de casas, muitos tipos de moradia, certo? Tem uma musiquinha do Vinícius de Moraes que é chamada A Casa. Não sei se vocês já ouviram. Vamos lá? A tia vai cantar para vocês. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Podia andar nela não, porque na casa não tinha chão. Quem podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque penico não tinha ali. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Era feita com muito esmero, Rua dos Bobos, número 0. Feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Então era uma casa muito engraçada, que não tinha teto, não tinha nada, que a gente não podia entrar na casa porque na casa não tinha chão, que a gente não podia dormir na rede porque na casa não tinha parede, e a gente não podia fazer pipi
porque pinico não tinha ali. Mas a casa era feita com muito esmero, com muito zelo, na Rua dos Bobos, número 0. Então é uma música que o Vinícius de Moraes fez sobre a casa, sobre a moradia, sobre a nossa primeira casa. Alguém sabe onde é a nossa primeira casa? A nossa primeira casa foi na barriga da mamãe. Então essa música, ela fala sobre essa casa que a gente morou dentro da barriga da mamãe. Só que essa casa que a tia tá falando aqui na aula de geografia é a nossa casa mesma, a nossa casa que tem parede, que tem chão, que tem porta, que tem janela, é a casa onde a gente mora. E vocês sabem como é que uma casa é construída? Para a casa ser construída, primeiro tem que ter um terreno, o lugar para construir essa casa. Depois, a gente tem que ter o material para construir essa casa, né? A gente tem que ver de que é que a gente quer fazer essa casa. Se a gente quer fazer a casa de madeira, ou se é de alvenaria, ou se vai ser uma casa alta de apartamento, ou se é uma casa baixinha. Então tem que ver como é que a gente vai construir essa casa. E a gente vai precisar de materiais, cimento, areia, madeira, brita, ferro, tijolo, telha, etc. Para construir a casa, existem algumas pessoas que são especializadas em construir casa. Porque eu não posso mandar qualquer pessoa construir a minha casa. Se a pessoa não construir a casa direitinho, a minha casa vai cair no chão, né? Então tem que ser uma casa bem feita, bem construída. Existem alguns profissionais que eles são doutores de construir casas. Eles sabem construir casas muito bem. Eu tenho um engenheiro. O engenheiro, ele vai calcular a estrutura daquela casa. Ele vai calcular o que que eu vou precisar para fazer aquela casa. O que que eu vou precisar de madeira, de telha, de cimento, de tijolo, a quantidade, como é que vai ser utilizado aquele material na construção da minha casa. Tem também o arquiteto. O arquiteto, ele vai desenhar a minha casa. Ele vai fazer o desenho da minha casa de acordo com o meu sonho. Eu sonho ter uma casa de um certo jeito, né, de uma certa maneira, e o arquiteto, ele vai desenhar a minha casa. Eu tenho também o serralheiro. O serralheiro, ele vai colocar as portas de ferro na minha casa. Ele vai fazer os portões da minha casa. Eu tenho também o mestre de obras. O mestre de obras, ele vai ordenar, ele vai fiscalizar o trabalho. Eu tenho também o pedreiro. O pedreiro é que vai construir a minha casa, né? Que vai colocar aquilo que o engenheiro e o que o arquiteto determinou, o pedreiro vai fazer, tá certo? Vai construir. Eu tenho também o pintor. O pintor, ele vai pintar as paredes, ele vai pintar as portas, as janelas. Eu tenho também o marceneiro. O marceneiro, ele vai colocar as portas, as janelas, e ele vai fazer o telhado da minha casa. Eu tenho o encanador, que vai colocar as torneiras, os chuveiros da minha casa, né? O aparelho sanitário. Eu tenho também o eletricista. O eletricista, ele vai colocar as lâmpadas, as luzes. Ele vai colocar as tomadas de energia, os interruptores para acender as luzes, né? Então a casa, ela é muito importante, né?
E ela precisa desses profissionais para cuidar da casa. Porque se eu mandar qualquer pessoa construir a minha casa, ela vai cair. Ela não vai ficar uma casa segura. Então eu vou precisar de todos esses profissionais para construir a minha casa. Nas páginas do livro de vocês, na página 43, de 44, tem falando sobre esses profissionais, sobre o engenheiro, sobre o arquiteto, sobre o serralheiro, sobre o mestre de obras, o pintor, o marceneiro, o encanador e o eletricista. Então, vocês vão olhar bem direitinho, vão pedir a mamãe para ajudar vocês. E tem as tarefinhas de vocês, na página 45, 46, até a página 48. E aqui vocês vão fazer tudo que tem sobre a casa de vocês. Ó, eu vou ler um pouquinho. Todas as casas devem ter telhados, paredes, portas e janelas. O telhado nos abriga do sol, do vento e da chuva. As paredes sustentam a cobertura, que é o telhado, e dão privacidade, dividindo as partes da casa. As janelas permitem a circulação de ar necessária. Com ela, podemos controlar a quantidade de vento e a claridade que queremos. As portas ajudam a nos proteger da entrada de animais e também nos oferecem privacidade, o que nos ajuda na segurança. Então, a nossa casa, ela precisa ter segurança, ela precisa ser bem projetada para ser uma casa segura, bonita, agradável e gostosa de se morar, ok? Então, vamos finalizar nossa aula com a nossa oração, agradecendo o Papai do Céu por mais um dia e pedindo que abençoe a nossa casa. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Um beijo, amo vocês e até amanhã. Gente, ó, amanhã nós temos aula na plataforma Zoom. Amanhã, quarta-feira, nós temos aula na plataforma Zoom, às 9 horas, ok? Até amanhã.